mas eles tiveram um coração desejoso de buscar ao Senhor e se consagrar a Deus. E em um porão, em um lugar muitas vezes que outros não visitariam, Deus derrama do seu Espírito. E curas, sinais, milagres começam a acontecer naquele lugar. Um movimento dos céus e do sobrenatural de Deus. País de Gales. Um rapaz, um jovem, decide buscar ao Senhor. E ele tinha uma oração nos lábios. Uma oração. Ele orava incessantemente dizendo: Pai, por amor a Jesus Cristo, derrama do teu Espírito. Por amor a Jesus Cristo, derrama do teu Espírito. Um país foi incendiado pelo Senhor. E o resultado disso não foi só cultos estendidos, não. Foi diminuição da criminalidade. Foi a diminuição, muitas vezes, dos índices, né, de pecado, de iniquidade que aconteceu no país. Aquilo começou a diminuir, porque o Espírito Santo de Deus começou a se mover. Com quem que começou, irmãos? Com homens e mulheres dispostos a viver uma separação, a serem radicais. Eu penso que nesses dias o Senhor tem contemplado e chamado eu e você como igreja para vivermos essa separação, essa santidade. O nazireu, ele tinha alguns sinais que eram visíveis. Então ele não cortava a barba, ele não cortava o cabelo. Isso na época era assim. Então, se olhasse lá João, Sansão, Samuel, né, a gente tem lá, né, o cabelão e tal. A ideia aqui não é você hoje ter que estar, senão eu estava perdido, né? Não é você ter aquela, não, irmãos. Mas sabe o que eu aprendo nesse voto com isso, Éder? O voto do nazireu, ele tinha um sinal visível. Ele tinha um sinal visível. Era um sinal que quando as pessoas olhavam, elas conseguiam identificar. Eita, aquele homem é separado. Ó, ele está num momento de separação completa do Senhor. Ele está vivendo isso. Então eu não estou pregando para você nessa noite que você vai deixar a sua barba crescer, que você vai deixar o seu cabelo crescer. Não estou pregando isso. E infelizmente, às vezes, quem tem atitudes assim, né, eu não vou nem me ater a falar disso. Mas eu estou querendo dizer para você nessa noite, que a sua separação para Deus, ela tem que ter sinal visível. Ela tem que ter um sinal visível. As pessoas têm que caminhar com você, olhar para você, e elas têm que identificar você, como igreja do Deus vivo, como alguém que é separado por Deus. Elas precisam. Seja a partir de um caráter aprovado, seja a partir de um discurso coerente e fiel à palavra do Senhor, seja a partir, muitas vezes, do comportamento que você tem diante da sociedade, e um comportamento que indica que você é filho de Deus, que você é a igreja de Cristo. Mas é um tempo, irmãos, onde nós precisamos evidenciar esse sinal sobre a nossa vida. Nós não somos chamados, irmãos, para passar despercebido. Não, vocês já ouvem há muito tempo, esse discurso eu ouvia quando eu era criança, que a gente não pode ser agente secreto de Deus. Eu ouvia isso quando era, isso não existe. Jesus falei, ninguém pega uma lâmpada, ninguém pega ali uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Isso não existe, ela tem que estar onde? No centro da casa. Ela tem que estar aonde todo mundo vai ser afetado por ela. Então deixa eu dizer para você, qual tem sido o sinal da sua separação? Que sinal as pessoas identificam em você, de que você é povo exclusivo de Deus, de que você é separado? Como que as pessoas estão identificando? Como é que você, qual a estratégia que o Espírito Santo de Deus te dá, para você vivenciar, e isso sinaliza na sua vida, a quem você pertence? O nazireu, ele tinha esse voto, que era evidenciado nele. Aonde ele chegava, todo mundo sabia quem ele era. Você e eu precisamos viver essa separação. Uma santidade que é visível. Eu acho que tudo que a gente tem falado nesses dias, irmãos, leva a gente a entender que nós não estamos falando de religiosidade e nem da ideia de ser melhor do que ninguém. Você entende isso? Eu sei que você entende isso. Mas a gente está falando de um tempo onde o Senhor está nos chamando, de fato, para a gente viver essa separação com o Senhor, com alegria, com dedicação. Eu compartilhava esses dias, a gente conversa às vezes bastante lá em casa, e aí eu compartilhava esses dias com a Milena sobre isso,
E uma coisa que ela falava assim para mim, ela falava assim: pai, por que que a gente, quando fala sobre a relação com Deus, sempre tem que se balizar pelo mínimo? Por que que toda vez que a gente vai se fazer alguma coisa para Deus, ou se relacionar com Deus, a gente tem que partir do mínimo? Como assim, pastor? O que ela quis me perguntar foi assim: porque toda vez que eu vou de repente ofertar ao Senhor, eu tenho que perguntar se é do bruto ou se é do líquido? Por que que toda vez que eu vou me mover, por exemplo, em santidade ao Senhor, eu tenho que perguntar assim: ai, mas o pecado não é beber, é ficar embriagado? Por que que toda vez que eu vou me mover em alguma coisa, eu tenho que ficar buscando sempre aquela linha do mínimo? Estou dentro do que é aceitável? Então tá bom, é aqui que eu vou viver. Por quê, irmãos? Porque o que nós vemos na história desses homens é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Eles vão ser estranhos. Eles vão ser pessoas que a grande maioria talvez não sei nem se vai querer estar perto, porque eles são estranhos de fato, né? Homens que talvez não é comum aos outros, mas eram homens cheios da presença, homens que eram de fato separados exclusivamente para Deus. Chega de desejar o mínimo, irmãos.